Pegue a caneta da história e escreva a sua. Fala galera, Vitor aqui. Andei sumido, estava em viagem de férias. É, né, eu já tinha falado no vídeo anterior. Fomos para Paris, comemorar nossos 3 anos de casamento. Fomos encontrar também a nossa cunhada, a minha cunhada, né, irmã da minha esposa que estava lá. Os padrinhos delas também vieram. Foi um encontro de família, foi muito bom. Eu vou colocar algumas fotos aqui durante o vídeo da nossa viagem. E o que que serviu? Por que que eu tô decidindo gravar esse vídeo aqui? Por quê? O que que eu tenho percebido? Que quanto mais eu viajo, mais eu conheço novos lugares, mais eu gosto do Porto, mais eu gosto de Portugal. Por incrível que pareça, a gente vai lá para Paris, aqueles lugares chiques, Torre Eiffel, museus, não sei o quê, Palácio de Versalhes. Fomos para Munique no início do ano. Ano passado fomos na Espanha, não sei o quê. Vários e vários lugares conhecemos aqui. Mas no final de tudo, é aquela sensação, sabe, de voltar para casa, sabe, de estar ali no seu mundo, sabe, você conhece tudo, já tem a sua rotina, né? Porque viagem, principalmente essa, que a gente foi, também tava lá uma criança, né, um bebê de 1 ano e meio, 2 anos, e tudo fica mais difícil. Então deu para ver alguns pontos negativos de Paris que a gente não vê aqui no Porto, né? Por exemplo, a questão de acessibilidade. Se você tem criança nova, uma dica, não vai passear em Paris. Espera a criança crescer. Porque lá fica muito ruim pra você andar com um carrinho de neném, sabe? Várias estações não tem elevador, não tem escada rolante, porque pois são muito antigas. Então fica uma viagem um pouco complicada, conturbada. Mas nada impede também de aproveitar, claro. Porém, fica essa dica aí. Então eu decidi gravar esse vídeo aqui. Por quê? Para falar alguns pontos, deixa eu até pegar aqui minha colinha, né, de sempre. Alguns pontos de por que eu gosto tanto de Portugal e especialmente do Porto, né? Primeiro ponto, a comida. Que Paris, a França, eles são muito famosos, né, pela culinária e tudo mais. Realmente, são pratos muito bonitos, sabe? Alguns são muito bons, mas eu sou do tipo que prefiro aquela comida mais simples, a comida gostosa, sabe? Lá eles utilizam muito mais a questão da beleza nos pratos do que propriamente o sabor. Então, isso é o nosso primo que mora lá, ele falou isso. Lá os pratos são muito bonitos, porém, a questão do sabor, do tempero não é tão acentuado igual o nosso. Então, a questão da comida, aqui em Portugal, no Brasil, né, por serem culinárias irmãs, né, são muito parecidas, são muito boas, são muito bem servidas, sabe, aquele bife, aquela batata frita, sabe, a cebola ali caramelizada, um arrozinho, feijão, uma farofa. A gente, quando tá viajando, a gente sente falta dessas coisas, sinceramente. Outra, outro ponto, os portugueses. Por que que eu gosto tanto do Porto, de Portugal? Por causa dos portugueses, sabe? Eu fui muito bem recebido aqui, o atendimento aqui, apesar de alguns lugares ainda ter ali algum português que é um pouco mais áspero, né? Mas é, aqui, muitos são assim ainda, e não é por falta de educação, é a forma de dizer mesmo. Mas na França a gente percebeu que muitos lá, muitos garçons, atendentes e tudo mais, eles, sabe, principalmente com turistas, assim, eles são um pouco antipáticos, vamos dizer assim, sabe? Então a gente não gostou muito do atendimento lá, mas não atrapalhou, sabe, não fez a nossa viagem pior por causa disso. E os portugueses aqui, por exemplo, onde eu, onde eu trabalhei, né, no meu primeiro trabalho, onde eu trabalho hoje, são pessoas maravilhosas, sabe? Lá no meu primeiro emprego, né, teve uma passagem, eu acho que eu já até falei aqui em algum vídeo, em que eles, né, quando eu cheguei aqui, eu não tinha condição de ir no Brasil ainda, tava guardando dinheiro para alugar casa e tudo mais. Eles juntaram, sem eu saber, fizeram uma vaquinha, né? Juntaram de um pouquinho de dinheiro de cada um e me deram de presente uma passagem pro Brasil, para eu ficar lá 10 dias no final do ano, passar meu aniversário lá com a minha família. E isso é uma coisa que eu nunca vou esquecer, sabe? E, cara, é assim, eu gosto muito dos portugueses. Até hoje eu não tive problema com nenhum português. Então, essa também é um dos motivos que eu gosto tanto aqui de Portugal. Um outro motivo, esse daqui também é interessante, a questão dos transportes públicos, né? Paris é a cidade mais visitada do mundo. Eles têm dinheiro, entendeu? Então não justifica o transporte público lá ser tão desorganizado, sujo, feio, escuro, sabe? Como é. Eu sei que tem linhas que são antigas, que às vezes não dá pra mexer e tudo mais, só que no geral, sabe? A gente andou lá nos metrôs de Paris, andamos nos ônibus. Os ônibus são ok, são até novos, mas os metrôs são muito antigos, barulhentos, sabe? Alguns são muito velhos, com bancos sujos, manchados, sabe? Eu acho que Paris, por ser a cidade que é, deveria investir mais na qualidade desses transportes lá, porque são muito utilizados, sabe, pelos turistas. Então, e também pela população que paga impostos, né? Acho que eles merecem ter uma coisa mais digna. Igual aqui no Porto, os metros são novos, são limpos, sabe? São, sei lá, é o Porto, né? O Porto é o Porto. Então, pronto. Outro ponto, a questão da limpeza das ruas e organização. Paris, por incrível que pareça, dessa vez estava muito mais limpa do que há 7 anos atrás, quando a gente foi.
Eu acho que eles utilizaram alguma técnica de comportamento humano que eu não conseguia achar lixeira na rua para jogar o lixo. Ou seja, eu tinha que guardar o lixo no meu bolso, na minha sacola, e quando eu encontrasse um lixo, eu jogar fora. Porque quando a gente foi lá alguns anos atrás, tinha lixeiras, né? Só que elas ficavam muito cheias. E ficavam cheias, 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 só que ninguém parava de jogar lixo ali. Então a pessoa chegava simplesmente ao lado da lixeira e jogava pro chão, perto da lixeira. Ficava uma coisa muito feia, sabe? E às vezes dava ratos e tudo mais. Dessa vez eu não encontrei lixeira para jogar lixo lá. Tava bem difícil encontrar, mas também eu não vi tanto lixo na rua. Pode ser que foi uma estratégia aí do governo lá. Tal. A princípio funciona, só que às vezes é chato. Você quer ali jogar uma casca de banana, uma coisa assim, fora e não consegue encontrar uma lixeira fácil. Ponto. Outra coisa, por que que eu gosto tanto de Portugal? O clima. Hoje aqui estamos no final de maio, início de junho, e já tá um clima muito bom de calor, né? A gente já tava com saudade do calorzinho. Daqui a pouco, esse fim de semana, já dá para pegar uma praia, entendeu? Então vamos ter aí 3 meses mais ou menos de calor, para depois voltar um pouco frio. E para mim, a proporção perfeita de um ano é 1 terço é frio, 2 terços são. Ó, 2 terços é frio, 1 terço de calor. Para mim é o perfeito, é ideal. Que vem o verão, vamos aproveitar. Isso é bom para a nossa economia aqui, traz muito dinheiro, muito turista. Então, o clima de Portugal é perfeito. Pronto. Desde o Algarve, né, onde tem lá as praias maravilhosas. Temos a Serra da Estrela também, que nessa altura agora já não tem mais neve, mas no inverno tem. O norte de Portugal, ano passado, por exemplo, em abril, ficou totalmente tampado de neve. E no verão você tem o Gerês, né, que é tipo um parque natural com cachoeiras, rios, sabe, praias de rios. É maravilhoso aquela região. Então, o clima assim de Portugal, principalmente nessa altura agora do verão, é maravilhoso. Não falta lugar para você conhecer, passear, sabe, e se divertir. Outra coisa que eu gosto muito de Portugal, a questão do preço das coisas, com exceção do aluguel. O aluguel, como todos sabem, está um pouco acima da média, né? Então, acaba que tira um pouco do poder de compra das pessoas, mas no geral, comida, roupas, eletrônicos, o preço é muito acessível, você consegue comprar as coisas que você quer, sabe? Não passa vontade de nada. Então, isso para quem é controlado, né? Quem controla as finanças, tem um dinheiro guardado. Não é para quem acaba de chegar em Portugal, não. Isso aí é com o tempo, para aproveitar essas vantagens aí. Então, a questão do poder de compra e dos preços aqui em Portugal ainda continua muito bom. Você come bem, você come barato, sabe? Então, é isso aí. Outra coisa que eu gosto de Portugal, principalmente agora no verão, as cidades pipocam de turistas. Muita gente vem para cá, as pessoas até falam que Portugal é a Flórida da Europa, né? É o destino de verão, um dos destinos de verão preferido dos europeus, dos americanos. Então, eles já estão começando a chegar. Então, isso é bom, traz economia, sabe? Aquece o mercado aqui em Portugal, né? Os comércios, os negócios, padarias, tudo vende mais, sabe? Isso é bom para nós aqui, para o país, né? Como um todo. E a cidade fica mais bonita, sabe? O clima da cidade fica mais legal, muita gente tirando foto, passeando e tal. Eu gosto desse clima aqui dessa altura, né, do verão aqui em Portugal. E com isso vem os festivais de verão, sabe? Muito festival de comida, festivais medievais, sabe? Quase todas as cidades aqui do interior de Portugal, onde tem castelo, tem feiras medievais, onde você encontra muita comida boa. É uma coisa temática, sabe? Se você gosta desse tema, você pode ir caracterizado e ficar andando pelas ruas lá com medievais, como se estivesse lá, sei lá, 300, 500 anos atrás. É muito legal. Então, é isso, esse clima de verão, de festivais, de festa aqui em Portugal é muito legal. E um último ponto, né, para fechar aqui o vídeo, por que que eu gosto tanto de Portugal, principalmente do Porto? É pela facilidade de viajar para qualquer lugar do mundo. Aqui o Porto tem um aeroporto que é modelo, né? A gente mora perto do aeroporto. Portugal, em comparação a outros países, costuma ser um pouco mais barato. Então você consegue estar aqui, né, vivendo ou passeando, turistando algum. Vamos supor que você vai ficar aqui 1, 2, 3 meses. Você fixa sua base em Portugal e daqui você consegue ir para todas as cidades da Europa muito fácil, entendeu? Você está bem localizado. Então, isso também é um ponto positivo aqui de Portugal, principalmente do Porto, né, que é a cidade que eu gosto, que eu amo viver. E e é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo que eu pensei aqui rápido, agora só para comparar um pouco, né, de Paris com Portugal, Porto. Alguns pontos negativos, pontos positivos, mas nada disso que eu falei de Paris, sabe, interfere você ter uma viagem maravilhosa lá. São pontos que dessa vez a gente viu por uma outra perspectiva, né? Principalmente que a gente estava com outros amigos nossos, da família, com criança pequena. Então, eu acho que fica a dica aí para vocês. Mas, no geral, é muito bom, vale a pena conhecer Paris e outras cidades aqui da Europa.
É isso aí, galera. Até a próxima. Valeu.